TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Hoje o programa vai ser dedicado só cada passo de cada candidato a presidente da República e também as candidaturas ao governo do Estado aqui no estado do Ceará. O que está na mídia, o que está nas redes sociais, o que está nos programas das co-irmãs nossas de TV e rádio, as declarações, né? Não foi só uma, as declarações do ex-ministro Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT, já que a sua convenção já foi oficializada, ele já é candidato do PDT à presidência da República, em que ele diz que o Lula só teria uma chance de ser solto se ele fosse eleito presidente e queria botar o Ministério Público e o juiz dentro da caixinha. Já depois deu outras explicações a respeito do que ele falou, que há uma mudança total no contexto, segundo ele, essas informações foram pensadas para criar problema para a sua candidatura. Para entender isso aí, que é complicado, nós vamos tentar aqui disseminar e esmiuçar e procurar mostrar de forma clara o que está acontecendo na candidatura de Ciro e dos outros pré-candidatos. Meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa está aqui comigo. Luiz, não tem jeito, né, cara? Obrigado pela vinda e já fazendo a pergunta para ti. Não tem jeito. Toda semana o Ciro entra numa polêmica nacional, né? A gente precisa compreender que, por ele ser um comunicador excepcional, que eu não tenho a menor dúvida, entre os candidatos aí postos... Ele fala muito, né? Você quer dizer que ele fala muito? Não, ele se comunica bem, ele fala bem. O que aconteceu no dia 16 desse mês, ele foi dar uma entrevista numa televisão localizada no Maranhão. Acho que é no Pará, não? Não, Maranhão. Aonde, da região... Vamos, tudo bem. Mesmo no Pará ou no Maranhão, quem é a principal liderança... É o Lula. Na corrida? É o Lula. É o ex-presidente Lula. É. Então, o que acontece? Numa televisão regional, ele tentou se comunicar com o público local. E, na minha avaliação, quis fazer sinalizações positivas ao ex-presidente Lula. O que aconteceu? Esse material foi para o YouTube, começou a ser reproduzido, principalmente pelos grupos adversários de Ciro Ferreira Gomes, e a imprensa, principalmente a imprensa de São Paulo, não perdoou. A gente pode dizer, ô Luiz, que tem uma má vontade grande com o Ciro, porque me parece que o Ciro também não compreende que, como ele fala muito, o que ele fala não dá para se colocar tudo, né? E tudo depende do contexto que é colocado. Eu vou colocar bem claro para você uma frase que meu pai dizia, muito simples, a falta de uma vírgula numa frase. Houve um período, dizem que aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial, um general teria mandado uma ordem de execução de centenas de presos. Isso não é de acordo com as convenções pré-estabelecidas em relação a prisioneiro de guerra. Mas por que ele ordenou isso? Porque foi um equívoco. Na realidade, terminou a batalha, ele estaria com 130 presos, né? E segundo ele colocou, era importante que esses presos fossem aniquilados para deixar um exemplo lá e passou essa mensagem para o general. E ele perguntou se ele executava os presos. O general mandou de volta, simples, não, tenha piedade. Só que na mensagem não vê a vírgula. Então ele entendeu, não tenha piedade. E por conta dessa vírgula, todos morreram, né? Ele respondeu, disse, não, vírgula, tenha piedade. Ele entendeu, não tenha piedade, matou todo mundo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Esse exemplo simples, até besta que eu coloquei, é que o ex-ministro e candidato presidencial. O presidencial Ciro Gomes, candidato a presidente Ciro Gomes, tem que entender que eles pegam o que está lá, pinçam e colocam da maneira que querem. A grande questão é o seguinte, que você teve na semana passada aquele infeliz discurso dele contra
o questionamento dele em relação ao vereador de São Paulo, que ele acabou Vamos mais pegando, atrás. Não, que ele acabou pegando um linguajar muito forte. Aí o que acontece? Não, ele disse um palavrão mesmo. Ele disse palavrão, mas aí o que acontece? Aí quando você reproduz o discurso do dia 16, faz os cortes, o que acontece? O Ministério Público vem também questionar Ciro Gomes. A imprensa do Sudeste, principalmente de São Paulo, questiona e diz que ele quer tolir, ele quer diminuir o papel da justiça. E não é uma verdade. Deixa eu só pontuar aqui, para entender como essa coisa está ficando muito séria. Olha. Já tinha acontecido outras antes, mas naquela entrevista na Jovem Pan News, que é um local difícil de um candidato ir. Por quê? Porque lá não existe... Não é um Roda Viva. Não é um Roda Viva. No Roda Viva, as perguntas são feitas, questionadas em relação ao futuro e à política do Brasil. É diferente da TV News, que eles estão prontos, armados, preparados para questionar e para reproduzir e para trazer à tona todos os erros ou atitudes ou frases erradas e os candidatos disseram. Lá, o repórter não é um repórter, ele é o inimigo, praticamente. Mas o Ciro foi. Sem dúvida. E estava se saindo muito bem na entrevista. E sem ninguém questioná-lo, ele saiu com a história do Holliday. Do Holliday, que é o vereador de São Paulo, que ele chamou de Capitãozinho do Mato. Inclusive, uma das entrevistadoras, que é a Vera Magalhães, né? Exatamente, que é economista. É economista, ela disse, candidato, o senhor está partindo para cima dele sem a gente dizer nada, eu nem lhe provoquei. Mas ela só fez a pergunta seguinte, como é que o senhor vai pensar numa coligação com o DEM se o senhor, existe um antagonismo, é água e óleo, quer dizer, isso aí que não tem como o senhor misturar, o senhor disse que é de esquerda, aí é direita, o senhor disse que tem contra várias pessoas no DEM, ele disse, eu tenho mesmo, posso deixar de dizer que tenho conta disso não, do vereador, né? Essa é a necessidade. Aí chamou ele de Capitão do Mato e criou o problema do Capitão do Mato. Do Capitão do Mato é que veio a história do promotor. Ele estava no meio de uma entrevista e parece que comunicaram ele no meio de um congresso. No auditório, ele estava no auditório. Que um promotor tinha entrado com um processo pedindo para que ele fosse aberto um inquérito sobre injúria racial que ele teria feito quando chamou o vereador de Capitão do Mato, Capitãozinho do Mato. E lá ele chamou o promotor de FPP, né, que eu não me arrisco a repetir o palavrão que ele disse, e não era o promotor, pior, era uma promotora. Ele não sabia. Só que ele estava injuriado, e ele tinha razão, porque ele não fez nenhuma injúria racial ao vereador. Ele disse que o vereador estava a serviço de um grupo político, o MBL. Exatamente. Que ele, como negro, em vez de defender as causas dos negros, o vereador ficava do lado oposto. Então ele citou que no tempo da escravidão tinha um capitão do mato, que em vez de proteger os negros, ele era pago pelos brancos para caçar os escravos e trazê-los a ferro para o tronco e ali apanhar na chibata do chicote. Foi isso que o Ciro disse que era o papel desse vereador e estava a serviço, né, de desmoralizar as causas raciais, que é uma luta de séculos da igualdade racial no Brasil. Nos últimos 3 Aí anos... depois disso, Luiz, só depois desse contexto, quando esse assunto estava se apagando, aí o Ciro veio com essa agora, né, que foi soltar um dos motivos que o Centrão disse que não apoiou o Ciro foi por causa dessa frase. Do temperamento dele. Não, né? pois é, desse palavrão que ele disse nesse congresso lá, nesse seminário, foi justamente na decisão do Alckmin. E agora, para você entender o que aconteceu agora, então, estou querendo dizer isso, estou fazendo essa linha histórica. Essa linha histórica, e para você entender o que é que vem acontecendo, que eu estou entrando nesse assunto aqui, né? Porque nós vamos discutir com o Luiz aqui, o que é preciso ser feito, e aí você tem mais. Agora, pra você ter ideia, foi o seguinte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abre aspas, disse o seguinte, o presidencial Ciro, só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar juiz
para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político, afirmou o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, em entrevista à TV do Maranhão, no dia 16 de julho. A jornalista, nesta quinta-feira, durante a convenção estadual do PDT, já quinta-feira agora, na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, ele disse o que queria dizer com essa declaração. Aí ele explicou. O Ciro explica, é simples. A liberdade do Lula só será restaurada com a restauração do Estado Democrático de Direito, que perdemos na esteira do golpe, que eles chamam de golpe, ao afastamento da Dilma, né? Mas não é a liberdade do Lula, é a regularidade do império da lei. Ciro criticou a execução da pena após a condenação em segunda instância, considerando a previsão de que um réu possa recorrer em 4 instâncias do judiciário. Disse também que se considera um prodígio por ter feito a imprensa requentar uma entrevista que ele concedeu há 12 horas a um modesto repórter do Maranhão. E parece que ele não entende a dimensão que ele é candidato a presidente e acha que ele vai falar lá no Maranhão, não vai ser dito aqui. O resto é intriga. Esses jornalões acham que vão me intrigar porque uma parte do baronato que eles frequentam é hostil ao Lula. Eu sou antagônico ao Lula também. Sou candidato contra o candidato do PT e tenho sido alvo do PT, afirmou e logo encerrou a entrevista. De novo, agora, Luiz, o que ele falou está na primeira página da Folha de São Paulo, de novo. Sou antagonista ao Lula e contra o candidato do PT, afirmou Ciro em convenção de São Paulo. Quer dizer, é complicado, né, meu? É complicado, né? Mas não é complicado, é complicado. Quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso e começou a cumprir a prisão dele no dia 7 de abril, se deixou um vácuo enorme, somente entre os eleitores de centro-esquerda. O Partido dos Trabalhadores manteve o mantra e a peça publicitária de que Lula seria candidato sob pau e pedra. O que aconteceu de lá para cá? O Ciro começou a ganhar simpatizantes do que outrora eram eleitores de Lula e começou a crescer nas pesquisas. Você, por exemplo, quando pega pesquisas que saem do controle da grande mídia e entra na mídia alternativa, como o site 360 Poder, você já notava um crescimento forte. Mesmo com Lula candidato ou sem Lula candidato, ele demonstrava que estava ganhando capital político. Adentra o mês de maio. Ele se sai bem no Roda Viva. Foi a melhor entrevista até agora do Roda Ele Viva. se sai bem. Ali eu acho que, na minha avaliação... Ali foi que solidificou o crescimento dele, Com que sem veio logo dúvida. depois. Aí você tem Júnior, que ele também começa a construir uma boa relação de diálogo com outras forças políticas, fora o PSB e o PCdoB, em síntese, o Centrão. Aí, quando adentra esse mês, você nota que o Ciro, com uma característica ímpar dele, de tentar ir ao debate, no ICLU, não compreendeu que, fora Michel Temer e Lula, existe um terceiro inimigo muito forte que quer derrotá-lo, que é a imprensa somente sulista. A serviço do mercado financeiro, né? Agora deixa eu colocar para você ter ideia, para você entender o que é que está acontecendo, bem claro nas palavras do Ciro, né? É importante você ver o que fazem. Você tem ideia, no dia da convenção do Ciro, da presidente da República, eu me atentei para uma frase, a Bandeirantes colocou falando do candidato. O candidato Ciro Gomes, tal, foi indicado candidato a presidente pelo PDT, ele que acabou de sair de uma polêmica quando chamou, presta atenção, quando chamou a mãe de uma promotora, quando ofendeu a mãe de uma promotora. Acabou de sair da polêmica por ter ofendido a mãe de uma promotora. Quer dizer, você está dando um exemplo de uma grande rede de circulação nacional. Pronto. No texto de formação da informação, ele disse que o cara foi indicado presidente, o ex-presidente acabou de sair de uma polêmica em que ele ofendeu a mãe de uma promotora. Quem ouve isso vai achar que ele foi agredir
Amande a promotora por algum motivo, agrediu a mãe da promotora. Não, ele usou uma palavra que todo mundo usa para xingar o juiz no futebol. E era o promotor, na realidade não era o promotor, era a promotora. Não é que ele quis atingir a mãe da promotora, é um nome que se usa, que se usa muito na Espanha, a gente usa muito aqui, para esculhambar o juiz de futebol. Ninguém conhece nem o juiz de futebol, mas eu estou querendo colocar isso para você entender como é feito e como é desgastante o que a imprensa faz com quem não anda dentro da caixinha. Aí falando em caixinha, que a imprensa quer que ele ande. E o Ciro não entende isso. Entendeu? Ele falou a história do promotor, Luiz, depois de falar de um promotor. Ele disse o palavrão contra o promotor que entrou com esse processo contra ele de forma até errada em relação à injúria racial, que ele não fez injúria racial com ninguém, por isso que ele perdeu a calma, as estribeiras, e não pode perder. Logo depois ele disse que vai botar o Ministério Público na caixinha. O que é botar o Ministério Público na caixinha? É fazer com que o Ministério Público se atenha às coisas do Ministério Público. Foi o que ele quis dizer aqui. E o juiz, as coisas que diz respeito ao juiz, porque restaurar a autoridade do país. O que é que estava colocando ontem, Luiz, a Jovem Pan Plus? A Jovem Pan News, o que é que estava dizendo? Que o Ciro era um autoritário. Que ele seria um tirano. Se ele fosse eleito, ele seria um ditador. Que o projeto dele é o mesmo projeto do Partido dos Trabalhadores do Lula, que é diminuir o poder de fiscalização do Ministério Público, tá entendendo? Criar um fórum especial. Não, o Augusto Nunes disse que ele não era candidato a presidente, ele era candidato a ditador. O Augusto Nunes, a qual o Carlos Frederico está se referindo, é um dos principais representantes da revista Veja. Então, o que acontece? A que ponto eu, Carlos Frederico, comum queremos chegar? Nós acreditamos que Ciro Gomes é um candidato competitivo, é um candidato que tinha tudo para estar hoje nas pesquisas, tanto qualitativa quanto quantitativa, literalmente disputando com o Bolsonaro ali o primeiro lugar, mas ele foi desmantelado por uma ação conjunta, na minha avaliação, do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula, junto com Michel Temer e Geraldo Alckmin, que agora conta com a ajuda aberta da imprensa nacional. Não, a imprensa nacional e especificamente a de São Paulo. Não, mas vai a justiça a Rede Globo Televisão. A Rede Globo Televisão fez um texto de apresentação da candidatura dele, eu que critico tanto a Globo. É importante isso. Perfeita. Porque uma coisa é você escrever o que aconteceu, independente da sua opinião, e o que aconteceu, acabou, isso é um fato. A gente precisa se entender isso. Outra coisa é você querer piorar o fato, querer dar uma conotação da sua opinião no fato. Aqui é um programa que é 1 hora de opiniões. Da minha opinião, da opinião do Luiz, do que ele está vendo. Existe um noticiário. O noticiário não tem opinião. O noticiário é um fato relatado. Aqui não é um noticiário. Aqui é um programa de opinião. Né? Esse é o grande problema de algumas televisões brasileiras. E que o Luiz falou, e é muito importante, e a gente vai falar no segundo bloco agora, é exatamente desses inimigos aí, né? Como o Luiz colocou. O Alckmin do lado, o PT do outro, né? E a grande mídia a serviço de muitos. Mas né? Antes de terminar esse primeiro bloco, eu acho que há um ponto também comum entre eu e você, e que o Ciro compreenda. Ciro, até o dia 5 de agosto, evite a grande imprensa, evite dar entrevista. A coisa foi tão séria que ele chegou ontem, foi publicado em alguns sites. O site de São Paulo. Sites reais, né? E nós vamos já falar sobre a história dos sites que foram tiradas, as páginas que foram retiradas pelo Facebook. É o Estadão que se publicou. O Estadão publicou, disse, e teve até... Ele ficou tão irritado com essa história lá dessa entrevista do Maranhão que ele pensou teve até no Diretório Nacional do PDT. desistir. Quem impediu da desistência foi o irmão dele, Cid Gomes. Pois faça o seguinte, doutor Ciro, ouça seu irmão. Se o senhor ouviu o seu irmão, um grande articulador, um grande político, Cid Gomes, o senhor não vai mais passar por esse tipo de coisa. Eu acho que o senhor agora tem que passar a ouvir o seu irmão. Se o senhor ouvir o seu irmão, o senhor não vai passar mais por esse tipo de coisa. Então pode ter certeza disso. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com o segundo bloco do programa Pela Ordem. Não sai daí não.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3, todas abertas e digital, com a imagem muito boa, para você poder nos ouvir aqui e ver com qualidade. Luiz, deixa eu voltar aqui, falando nos inimigos. E é interessante, só para lhe contribuir, quando você nos assistir no domingo na Assembleia Legislativa, na TV da Assembleia Legislativa, e à noite na TV Fortaleza da Câmara Municipal, o que vai acontecer? Talvez, do período que a gente gravou até a apresentação, vai apresentar fatos novos. E entre eles, na minha avaliação, talvez seja em que Ciro Gomes vai dar um posicionamento mais forte perante toda essa crítica negativa que está sendo construída contra o mesmo. Você não acredita que ele vai fazer isso também? Eu acho. Até pelo estilo dele. Eu acho que agora, domingo agora, ou essa quinta-feira agora, nesse posicionamento dele em São Paulo, em relação ao PDT, ele botou um ponto final. O problema é não criar mais, né, Luiz? É não criar mais. Ele ficou horrorizado, como é que... ele falou lá no Maranhão, e até disse, é errado o que ele disse aqui, para um repórter insignificante, né? Não, eu acho que ele menosprezou, menosprezou a globalização. Ele não entende hoje que o que se fala, tanto faz. Às vezes, nem para um repórter, mas se você falar e for gravado, vira notícia. Então, eu fico, às vezes, Luiz, assim, horrorizado com assessoria, cara. Não existe, não me perdoe, não existe. Não existe uma porque assessoria... Uma assessoria de um candidato a presidente não mostrar para ele que ele tem que ter cuidado com qualquer entrevista que ele vai dar, seja lá em que lugar for, aonde for e como for, aí não tem. Por exemplo, se ele entrar no assunto desse, ele tem que explicar e explicar detalhadamente e voltar 5 vezes dentro da mesma frase. Carlinhos... Só um instantinho, Luiz, para não gerar dúvida. Ele tem que entender que daqui para frente, se ele quer continuar na corrida presidencial... Porque a campanha não começou, Luiz. Mas, na realidade, a campanha em si não começou. Essas candidaturas não foram nem registradas e já tem incidências seguidas de problemas com o que ele fala e diz depois que não é o que ele disse, não é o que ele quis dizer. Tudo fora do contexto. Então, não é possível que ele não entenda que tem pessoas que estão prontas para ouvi-lo e tudo que ele disser e vão deturpar tudo que ele disser se ele não tiver o cuidado de especificar o que ele quer dizer de verdade. Esse é o grande fato. Tá certo? E não é possível, aí eu me perdoe, né? O PDT e vocês fazem a campanha do doutor Ciro e parece que ele não tem assessoria nenhuma de ninguém. Por isso que eu disse no final do primeiro bloco que ele ouvisse o irmão. Certo? Porque o Luiz colocou uma coisa que é preciso que se coloque com ele. Doutor Ciro, o senhor tem contra o senhor o PT e todos que sabem fazer política no PT, que querem que o senhor não seja candidato, né? Porque o Lula, inclusive, deu a declaração, agora, através do advogado, que vai levar o nome dele até o final, só vai indicar outro nome no último instante, quando não tiver jeito, ou seja, vai puxar do bolso do colete um poste para colocar lá, tá certo? Do outro lado, o senhor já perdeu para o Centrão, qualquer apoio que poderia ter do Centrão, para o Geraldo Alckmin, que tem o apoio do Michel Temer, que é inimigo do Ciro. Aberto. E vai fazer tudo para derrubá-lo.
Então o cara quer. E por aí vai. E além de outros, né, que existe na esteira das inimizades que ele fez com as declarações que ele deu durante a vida pública dele. E tem um detalhe aí que você chamou a atenção, que para mim ninguém tocou no assunto. Se você não escrever sobre isso, eu vou escrever. Desde na minha avaliação daquele incidente dos prefeitos lá em Minas Gerais, eu cheguei à conclusão que Ciro Gomes não tem assessoria de imprensa. Não tem. O que o Luiz está se referindo, lá em Minas Gerais, rapaz, foi que ele, em vez de... Ele sabia que tinha uma plateia do Bolsonaro, né? Não, mas os assessores não explicaram o tempo, o tema, não explicaram... Sabia que era 3 minutos era 3 minutos para 5 minutos para a resposta, né, Luiz? A pergunta e tal, e ele foi questionar o tempo. Quer dizer, irmão, isso não existe. Isso não existe. Então, como o Luiz disse aqui, que ele está muito certo. Isso é uma demonstração que ele não sabia a solução, das regras do evento. Ou você se prepara e vai para qualquer entrevista, sabendo que todo mundo está lhe escutando, para lhe destruir, não para lhe enaltecer, e é esse o grande ponto, ou então faz como o Luiz diz aqui, o conselho. Não é, Luiz? Não vai mais, é? Não vai mais. Eu acho que até o dia 5 de agosto, eu acho que o Ciro deva simplesmente trabalhar só mesmo na organização de formar uma coligação favorável a ele. Ele deixar um pouco de dar coletivas para a imprensa. Trabalhar nos bastidores. Eu acho. Que, por exemplo... O Bolsonaro. A última vez que o Bolsonaro falou, quando foi? Carlos, o Bolsonaro... Foi na convenção. O Bolsonaro, no começo do ano, ele olhou, nós até debatemos isso aqui nesse programa e no programa Corrimão Nosso, que não iria debates da Folha de São Paulo, não iria debate da Globo, e começou a citar lá. Ele está errado? Hoje a gente... Não. Tá errado não, porque quem assiste todos os programas como eu e você e lê tudo, a gente vê a má vontade em distorcer tudo que está aí, olha. E o Bolsonaro deve estar muito feliz, porque o foco está saindo dele e está caindo no Ciro. Essa semana, parabenizar aqui ao Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que é presidido pelo ministro Fux, não é, Luiz? Uhum. Parabenizá-lo, porque ele disse que não ia tolerar o que estava sendo feito com a política brasileira em relação a mentiras, a calúnias, a fake news, a rivalidade, a denigrir a imagem das pessoas, levar o ódio às pessoas em relação a páginas falsas da internet, fake news que eram feitas através de Facebook, e pediu providências ao Facebook, e o Facebook devolveu a providência. E tirou 80 sites, né? 80 perfis do ar, e 160 páginas foram retiradas do ar. Fez uma limpeza. Agora, lamentar... pouco ainda. Mas é pouco, tem muito mais. Lamentar o Movimento Brasil Livre ter puxado a carapuça e botado na cabeça deles. Porque eles se revoltaram. Tem um promotor aí contra... irmão, na hora em que se tenta se colocar um ponto positivo nesse mar de lama, nessa sujeira que é essa internet em relação a... Isso não é politização, não. Isso é canalice. O que se faz hoje na política brasileira em relação às redes sociais, Luiz, tem nada a ver com politização, é canalice, total. Canalice. São pessoas, políticos sendo alvos de fake news. Por isso que eu estou dizendo para você, e não estou puxando a sardinha para mim, não, mas foque em endereços que têm responsabilidade. Aqui nós temos responsabilidade com o que dizemos. Nós estamos numa TV pública, nós falamos tudo que é discutido abertamente. Mas aqui você não vai ouvir calúnia, nem difamação, nem histórias inverídicas ou injúria a ninguém. A gente aqui está tentando lhe esclarecer. E a frase usada pelo Facebook é que eles não davam informação, eles desinformavam, né, Luiz? Sem dúvida. Até essa frase foi usada, né? A grande verdade é o seguinte, essas medidas, elas chegam tarde, mas chegam numa boa hora. Pelo menos na eleição, você quer dizer, né? No período de início das eleições, quer dizer, até para esses grupos retornarem, refazer porque é o seguinte, é uma rede, ela se alimenta de os colaboradores, né? os robôs.
Mas São tem os os colaboradores, são- as páginas foram lógico, tiradas dos são- colaboradores. lógico. Inclusive, essas páginas não tinham endereço. Tem um promotor falando... Tinha. No Tinha Oriente falso, Médio, no Oriente pronto. Médio ou na Rússia. Tem um promotor falando besteira aí, e algumas pessoas, macho, da imprensa livre nossa, da grande imprensa, da grande mídia, falando besteira. Inclusive, eu vi isso na Pan News Mas ontem. é porque Né? tanto É porque páginas, são ligados, né? tanto páginas da chamada quem apoia o Lula e quem apoia a anti-Lula foram atingidas. Aí interessante. Mas eles querem levar a questão pra questão ideológica. Um ponto comum. É porque, mas quer levar para a questão ideológica, o pessoal dizendo que só atingiu a direita, não atingiu a esquerda. Não, atingiu também. Não, outras não, mas eles páginas. estavam dizendo que não. As principais rádios, levando para a questão ideológica, não leve a paz, pelo amor de Deus. Se vocês são numa rádio oficial, têm endereço próprio, estão na concessão pública, não é possível que vocês queiram incentivar o fake news. Incentivar essa política rasteira, porque eu vou lembrando uma democracia muito mais pujante que a nossa, muito mais importante que a nossa, melhor, numa democracia que a gente se espelha, Luiz, que é a democracia norte-americana, que tem uma Constituição que as emendas dá para contar nos dedos. Essa democracia foi atingida quase de morte agora na última eleição, justamente por conta do Facebook. Uma democracia sólida. O Facebook vendeu Informações. dos seus perfis, dos seus usuários, e foi feita a campanha direcionada de acordo com o perfil de cada usuário. Coisa que ele já se comprometeu em não fazer aqui, em vários outros países que tem eleição esse ano. E agora tomou uma providência correta, aí tem gente achando ruim. Aí você não entende, irmão. Né? Agora é interessante. Voltando para as eleições. Você tem, teoricamente, uma grande vitória de Geraldo Alckmin quando mesmo consegue atrair o Centrão. Aí... É a vitória de Pirro, Luiz. É engraçado, mas aí que eu ia tocar. Ele sai da reunião, Valdemar Costa Neto disse, olha, nós já temos um vice para você, José de Castro. José de Castro não aceita. Não aceita, escreve uma carta, literalmente faz com que todo o Centrão perca a paciência, somente com o PR. O que acontece? Eles vão declarar apoio a Geraldo Alckmin, mas ainda não indicaram o nome a vice. E o Geraldo Alckmin disse que não tinha peça para ser vice. Mas nós estamos num trauma de vice, porque o Bolsonaro foi para a convenção, indicou a Janaína Pascoal, a Janaína Pascoal, em vez de aceitar a vice, não aceitou, e ainda disse que eles estavam correndo o mesmo erro que o PT fez, ou seja, achar que a verdade pura era só do PT. E que os eleitores do Bolsonaro não aceitavam nenhuma outra opinião, queria que a opinião dele prevalece e ela não aceitou. Mas a equipe de assessores de Jair Bolsonaro é raro. Eu acho que quem conhece o perfil, perfil histérico de Janaína Pascoal, eu não tinha convidado. Não, e vem errando, porque errou na escolha do vice, foi um desgaste. Não conseguiu o PR, que foi um erro. Na minha avaliação era para ter foi cedido. Foi um maior erro, era para ter fechado o Magno Malta. Aí ela tinha... Aí você tinha dado um salto de tempo. Por exemplo, ele está com 8 segundos. A Marina tem 6. Não é nada. A candidatura da Marina está ruim, justamente tem 6. Então, o Bolsonaro acertou em se calar, mas errou. Até agora, no momento das articulações políticas. Ele não tem quem faz articulação. Eu já acho que o Ciro, nesse ponto, está muito bem, porque... Ele perdeu, vamos analisar de um por um, né, Luiz? Eu analisar e você diz se concorda ou não. O Ciro está bem, ele perdeu o Centrão, para mim, foi uma coisa importante que aconteceu para ele. Porque, para mim, o Centrão desmoralizava o discurso dele. O Centrão derrubava pro chão tudo que ele tem dito. Né? Ele tem dito que foi um golpe. E o golpe, quem fez o golpe? Quem fez o golpe foi o PMDB. Junto com quem? Com o PR. Com o Centrão votou todinho. PSD. Se ele acha que a derrubada da Dilma foi um golpe, ele está se aliando com quem derrubou a Dilma. Sem dúvida, isso é verdade. A Lava Jato veio de quê? De uma corrupção aonde? Na Petrobras. Quem era o partido que comandava a Petrobras? Partido Progressista. Partido Progressista do PT. O PP está onde? Está no Centrão. Então, ele que é uma pessoa que está livre da Lava Jato, que é uma candidatura que é respeitada justamente por isso que ela mete medo, né, em todo mundo, porque você já pensou, um cara como o Ciro chegar à presidência da República sem o apoio do baronato, como ele chama,
Ele tem razão, isso aqui é verdade. Na última... O baronato que ele chama é quem manda nesse país hoje é contra ele. Isso é verdade que ele está falando. Na última... É verdade. Na última sexta-feira... Só para encerrar a história do Ciro. Eu quero pegar uma carona na sua fala. Na última sexta-feira, eu escutando seu programa na M Cidade, de 9 às 10 horas, o programa dele lá é A Hora da Verdade. Você me chamou a atenção de uma coisa muito interessante. Secretários de Geraldo Alckmin preso. Pois é. O processo do Rodanel lá a todo vapor. O Ministério Público prendendo. Agora o economista... O metrô... Agora, para completar seu raciocínio, o economista que era economista do Alckmin, que é do candidato a governador está fazendo o plano do candidato a governador de São Paulo. O Márcio França. Não, o Márcio França, do PSDB. O menino, o ex-prefeito. O ex-prefeito. Pois é. Tá envolvido e também na questão do Rodanel. Eu achei interessante que no seu programa você colocou isso. Engraçado. A imprensa de São Paulo está batendo uma fala do Ciro Gomes lá no Maranhão, mas não está averiguando e questionando os questionamentos mais plausíveis. Quais são as questões jurídicas que hoje cercam a candidatura de Geraldo Alckmin e dentro de um campo penal. Não é só suposição mais não. Já há inquérito, já há Ministério Público investigando, já há gente presa e até agora eles têm se calado sobre isso. Quer dizer... Por exemplo, hoje estourou outra investigação da Operação Zelotes, e aquela do CAF, do Conselho que faz a avaliação lá da Receita Federal, esse conselho que a Zelotes descobriu que tinha grandes empresários pagando milhões em troca de não pagar bilhões. E é isso, Castilho, é porque as multas seriam bilionárias. Sem dúvida. Ele pagava milhões para os conselheiros e evitava de pagar. O maior escândalo, uma coisa que deixaram em segundo plano, botaram a Lava Jato na frente. Isso aqui é muito pior que a Lava Jato, certo? O Zelotes é. Pois é. E o Gianetti deixou a campanha do Dória. Esse economista ligado ao PSDB, ao Dória e ao Alckmin, é investigado no suposto esquema do CAF. Era um lobista, né? É do CAF. É um né? lobista, era um cara que intermediava. Então, só para terminar esse raciocínio que eu estou querendo dizer, e o Luiz, é o seguinte, o Ciro, ele pode ter pulado a fogueira sem o Centrão, se ele conseguir o PSB, que quem faz hoje esse meio campo é o Cid, eu acho que a chance dele conseguir o PSB é só resolver o problema de Pernambuco, já resolveu o problema de São Paulo, né? Porque o PDT vai apoiar a reeleição do governador, que é do PSB, só falta resolver o problema de Pernambuco. Se ele conseguir o PSB, o Ciro, depois de todo esse tiroteio, sai ferido, né? Mas sai com condições de continuar a batalha. Mas fica um pouco de silêncio. Mas fica um pouco de silêncio. ouço o Luiz, não vá não. Não vá não, né, Luiz? Não vá não, porque né? Porque no próximo bloco a gente vai falar de algumas teorias não que a gente acha que vai acontecer. Já falou do Bolsonaro aqui, que o Bolsonaro se calou, mas não tem apoio, já falou do Ciro, já falou do Alckmin, que tem o apoio do Centrão, e na realidade é o candidato do Planalto. Né? O candidato do Planalto. Nós vamos falar aqui da Marina, até da possibilidade da Marina fechar ou não com o Ciro. E Álvaro agora, Dias. No terceiro bloco, Marina, Álvaro Dias, e também da nossa política tupiniquim aqui do estado do Ceará, a questão aqui dos partidos aqui no estado do Ceará. Há um instante só, a gente volta já, não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz.
Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, além disso, o Ciro ocupou o noticiário da semana todinha, porque houve uma conversa do pessoal do Ciro com a Marina. E até uma entrevista dada ao ex-governador Cid Gomes, coordenador da campanha do Ciro, deu uma entrevista a vários jornais, o Estadão, né? Logo também, após encontro. E também conversou com a Mônica Bergamo, né? Correspondente da Band News. É interessante que, em algumas reportagens, ele é usado o termo articulador político, né? É interessante, eu achei. E ele comunica, no final, ele disse que o Ciro e a Marina, eles já têm uma linha de conversa antiga, desde o tempo que os dois eram ministros, né? Exatamente. E eles têm um respeito mútuo, mas que ele achava a aliança muito difícil. Por quê? Porque, na minha avaliação, existe um problema aí muito sistemático. É bicudo, não se beija? Se você colocar qualquer uma das duas pesquisas, é empate técnico. Você não tem aí... Um mais fraco, um mais forte. E tem o Ciro, que tem um partido mais muito capilarizado, estruturado. Mais estruturado. E tem mais tempo de televisão do que a Marina, né? Eu já tinha dito para você que eu tenho uma tese, na minha avaliação. Era um triunvirato de uma nova oposição, tanto ao Partido dos Trabalhadores e ao Lula, como também a Michel Temer e Geraldo Alckmin. Quem era esse triunvirato? Marina, Ciro e Álvaro Dias. Eu acredito que Ciro e Marina, se os dois se juntarem, era uma chapa com condições de ir ao segundo turno. E Álvaro Dias é um candidato propício, não para ir para o segundo turno, mas para puxar Geraldo Alckmin para baixo e não permitir que ele fosse ao segundo turno, e depois o mesmo Álvaro Dias apoiaria a chapa Ciro-Marina ou Marina-Ciro. Mas, na minha avaliação, infelizmente, eu acho que existe um pouco de falta de visão do comando dessas três campanhas, que ainda não enxergaram que eles podem estar fora do segundo turno se não se juntarem agora. Você fez uma avaliação hoje, Luiz, dentro desse processo, na política normal que te acompanha no dia a dia, e olhando o histórico das eleições presidenciais, desde a eleição do Collor para cá, depois da redemocratização, quem tem possibilidade de crescer? Isso eu estou dizendo se dentro do processo normal, né? Nós não estamos no processo normal pelo que aconteceu, impeachment, crise institucional, essas coisas todas, mas dentro do processo normal, quem está fortalecido para ir para o segundo turno hoje é Geraldo Alckmin e o Bolsonaro, e para mim já está lá, né? Se você, como o Bolsonaro está lá, sem tempo de televisão, eu estou colocando, se ele mantiver o que já foi colocado nas pesquisas, se a televisão não conseguir definhar o que ele já conquistou. O Carlos, né? Federico tem analisado o seguinte: um candidato que tem de 13% a 16% nas espontâneas... Pronto, é justamente isso. As pesquisas espontâneas, onde a pessoa que vai lhe entrevistar ou a pessoa que liga para sua casa pergunta logo de primeira em quem você vai votar e você diz logo o nome sem ver tabela. Então, espontaneamente, você fez. Então, eu acho que o Bolsonaro, sim, o Bolsonaro já está no segundo turno, na minha avaliação. Sabendo disso, por isso que ele se calou, né, Luiz? E um detalhe importante, eu sempre tenho colocado que o Bolsonaro criou um movimento cívico conservador, enraizado, organizado. Por exemplo, você chega em municípios brasileiros, do sul ao norte, aonde grupos se reúnem de pessoas, independente de partidos políticos, lideranças políticas, e fazem eventos pró-Jair Bolsonaro. Isso é um fato que só vejo na campanha dele. Pronto, aí tem esse fato do Bolsonaro, tem o fato do Alckmin conseguiu, eu acho, o que ele podia, Almejava. mas ainda está tentando
convencer o Álvaro Dias a não ser candidato. Porque o Álvaro Dias é um tucano que saiu do PSDB, é tucano igual a ele, passou a vida toda no PSDB, lidera, tem uma pontuação muito boa no sul do Brasil, ou E seja, nos próprios Sudeste. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Santa Catarina E e Paraná, Paraná. que é o estado dele, a situação dele é muito boa, daria uma pontuação enorme Exatamente. ao Alckmin, se ele fosse o vice do Alckmin, e é o que o Alckmin está tentando. E tem o Ciro com a possibilidade da Marina, né? Que existe a possibilidade de fechar ou não. O Ciro, hoje, o que está aberto para ele mesmo é o PSB, se ele conseguir o PSB. O PSB é o seguinte, o PSB tem uma turma que não quer fechar, que quer que o partido lance uma candidatura só para dizer, para ficar em cima do muro. Uns querem ir para o Lula e outros querem ir para o Ciro. Tem que decidir esse impasse e vai ser decidido agora. Né, Luiz? Mais ou menos. Rapaz, é uma confusão. Você resumiu muito bem esse cenário. Em síntese, o que está acontecendo, na minha avaliação? O Ciro Gomes, de alguma maneira, ainda tem esperança que haveria um bom senso do Partido Comunista do Brasil e do PSB em apoiá-lo, porque ele parte do pressuposto, o Ciro está preso, ou, desculpa, o Lula está preso. E mesmo que o Lula apoie um candidato, isso não quer dizer que o eleitor tradicional do Lula vá o segui-lo. Que ele acha que ele mesmo tinha muito mais chance, por estar um bom tempo já na estrada e ser reconhecido por grande parte dos brasileiros. Tem recall, né? Foi 3 vezes candidato. Levar as bandeiras da esquerda para um segundo turno. E ele tem razão, porque a direita já está muito bem. Tem 2 candidatos competitivos, que é o Alckmin. Está organizado, se estruturou. E o Bolsonaro. Se não der um, dá outro. E diga de passagem. Agora, a esquerda, o principal candidato está preso, que é o Lula. E tem 3. Ela se dividiu em 4. Um candidato preso e três patinando. A Marina, Ciro e o próprio Fernando Haddad. Né? E o Haddad, não. Nós estamos lutando como se fosse o Lula aqui. Lula, Ciro, Marina e Haddad. Eu não sei nem se... Tem um espectro aí da imprensa brasileira que não classifica a Marina como esquerda não, né, Luiz? Não, mas eu Coloca acho que como sim. centro-direita. Mas eu não. Mas na questão social, eu acho que a ela é de preocupação esquerda. com a questão social, ela é de esquerda. Não, Sim. e a história dela foi da esquerda. Não, foi por causa da história do Itaú, né? Não, Do apoio do Itaú. Era o B arrumadinho, foi a própria Dilma Rousseff no começo do seu segundo mandato. Carlos. Mas ela puxou para ser presidente do Banco Central, pai. Ou para ministro da Fazenda, o ex-presidente do Bradesco, exatamente. o Levi. Quer dizer, aquilo ali foi terrível. Aquilo Aquilo ali foi um dos motivos que levou a Dilma a essa Levi. situação. Ô, Luiz, vamos aqui para a questão estadual, cara. Vamos começar primeiro, Camilo e os seus senadores, né? Como é que vai ficar, Carlinhos? Eu acho que ali só tem aquela saída, né? Aquela base, né? A saída salomônica? Dividir. O governador lança candidato Com a chapa com o PDT? com a chapa com o PDT, né? E só lança um candidato ao Senado, né? E o Eunício seria candidato ao Senado pelo PMDB. E seus aliados? E os aliados do apoiando, governador apoiariam os dois. Apoiariam O Cid oficialmente com o PDT e extraoficialmente com o Eunício de Oliveira. O jornal de hoje, dessa semana, Luiz, falava da questão que os palanques estaduais não seguirão a questão nacional. Tem como algum palanque estadual seguir alguma questão nacional? Não, porque até pela demora se as como decisões quadro, irão ser tomadas nos últimos dias, como você está dizendo? principalmente no dia 4. Não, e o Mais pior que no de dia tudo é isso 5. não, o pior é a loucura. Está aí o capitão Wagner, um problema sério. Foi para o partido de oposição, era um partido de oposição. Você chegou a se encontrar com ele na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará? Não, eu me encontrei ele lá no Grupo Cidade de Comunicação, lá na Rádio Cidade de Comunicação. Falei com o capitão Wagner, disse, rapaz, Carlos, eu soube disso agora, não sei como é que vai ser não. O pior é que o próximo está conversando com o PT e com o PDT, como é que pode? O capitão Wagner é a maior liderança de oposição hoje. Aí o partido dele se alinha lá em cima, a nível nacional, e quer impor ao candidato aqui, quando ele se filiou. Quando ele se filiou, provavelmente o Eurípides, né? Deve ter garantido a ele, e jamais faria isso, né? E fez. Mas... Confiar na palavra do Eurípides? Pois é, que o Ciro Gomes já foi vítima dele, aqui. Com o grupo do Ferreira Gomes, foi vítima dele aqui. Telespectador, só para você ter uma noção do nível do indivíduo que nós estamos aqui citando, todos os partidos, quando eles formam as suas chapas nos estados,
eles esperam uma senha de Brasília da direção nacional para registrar. Ou então a direção nacional passa essa senha e eles fazem o registro. Porque são comissões provisórias, né? Aí o que aconteceu no caso específico do Ceará? Não só suspendeu a senha, como só deu na última hora. Mas ficou pessoas que tinham mandato, pessoas que já eram deputados federais, deputados estaduais, sem saber se seria o candidato ou não, na mão do Eurípides. Né? Um ex-vereador de ex-vereador de Minas Gerais, Luiz? Goiás, se não me engano. E são esses partidos que são realmente venais, né? E tá aí, o Capitão estava assombrado com isso aí, porque prometeu uma coisa, fez com o Ciro, está fazendo agora com o Capitão Wagner. E aí, essa discussão de a gente achar que dá para seguir a decisão que esses homens tomam lá em cima, é que leva a gente a crer o seguinte: é difícil o nosso país ser passado a limpo, é difícil a gente melhorar alguma coisa, Luiz, sabe por quê? Porque a carroça está sempre na frente do boi. A gente não pode melhorar nada sem uma reforma política. Essa reforma política não foi feita. Como é que pode existir ideologia para 40 partidos, Luiz? Verdade. O deputado, essa sopa de letrinha, né? Dúvida. O deputado estadual, Capitão Wagner, ele, após sua derrota no segundo turno a Roberto Cláudio, ele decidiu que iria construir um grupo político para chamar de seu. Primeira coisa que ele fez, logo depois do segundo turno, em 2016, adentra 2017, deixando bem claro que não ficaria mais no Partido da República. Havia algumas pessoas que diziam que ele podia ir para o PSDB de Tasso Gereissati, mas ele foi em Brasília, através de um amigo comum nosso, né, que foi o Marcelo Mendes, e trouxe o PROS, que era da base aliada de Camilo Santana. E o Marcelo Mendes não está mais no PROS. Não está mais no PROS. Quando o Capitão Wagner organizou o PROS, ele levou para lá Roberto Mesquita, depois chegou Vitor Valim. O Vaidon saiu do DEM e foi para o PROS e tudo. E ele está montando uma chapa competitiva para federal e estadual. Aí o que acontece? Quando houve uma debandada das forças de oposição para a situação, ele ficou sozinho com o PSDB. O PSDB pediu socorro. Qual foi o socorro que o PSDB pediu? Ele queria se coligar, né? Queria se coligar... Federal e estadual. Federal e estadual, só que o Capitão Wagner não vai se coligar. Até a última informação que eu tive dele próprio, não vai se coligar. E outras pessoas que eu conversei lá no grupo, também no Grupo Cidade, conversei com o Vitor Valim. Me desculpa que eu também não citei, mas que foi outro também que foi para o PROS. E me deu a informação, o Vitor Valim, que é deputado federal e agora vai para deputado estadual, também disse que o PROS não vai se coligar nem para deputado estadual, nem deputado federal. Até eu questionei uma chance que o Roberto Mesquita, deputado Mesquita, está colocando no mato a maior chance que ele teria de ser deputado federal, na história da carreira política dele. Porque o Capitão Wagner, todo mundo sabe, não tem dúvida pelas votações que ele já teve, ele será eleito uma votação diferenciada, né? Ele teve uma votação para vereador a maior da história. 30 mil votos. A maior da história daqui de Fortaleza. Teve a maior votação também para deputado estadual da história em Fortaleza, para deputado estadual. 140 mil votos. E provavelmente terá uma maior votação para deputado federal. E quem tiver imediatamente atrás dele será deputado federal. Porque o que o Carlos Frederico está falando é o efeito cascata. Porque é a soma dos votos. Se ele tiver 300 mil votos, ele vai eleito e leva mais um, independente do voto que tiver só. Se ele fizer 350 mil votos, ele já faz ele e outro. Já faz 3. Não, 2. Não, sozinho. Ele sozinho. Os outros também terão voto, né, Luiz? Não, mas estou dizendo, ele sozinho. Por exemplo, um candidato como o Roberto Mesquita, que tira 60 mil votos sem nenhum problema, se fosse para federal... Ele tiraria entre 45 a 50, vamos dizer, na pior hipótese. Só que ele não vai. Ele não e o grande problema é o seguinte, o Capitão Wagner está querendo eleger os candidatos do PROS, e o PSDB quer se coligar para eleger os candidatos do PSDB. Só que o PSDB já tem deputados federais eleitos. E tem um outro... Tem dois, Danilo Forte e Raimundo Gomes de Mato. E aí o Capitão Wagner iria eleger 2 deputados de outro partido e não teria o seu grupo para chamar de seu, que é o que o Luiz falou no comentário. Né? E um outro detalhe. O Capitão Wagner, indiscutivelmente, ele abraçou a candidatura do general Guilherme Teófilo Calles, lançou um candidato ao Senado, que é um empresário, Luiz Eduardo Girão. O PROS tem percorrido o estado todo ao lado do general
Indiscutivelmente, o general tem um discurso muito mais parecido com o de Jair Bolsonaro do que do seu candidato, que é Geraldo Alckmin. No entanto, o PSDB não consegue nem fazer o dever de casa. Mas o problema... O ex-senador, ex-governador Lúcio Alcântara, não aceitou ser candidato, mesmo estando bem nas pesquisas. E agora também nem Luiz Ponte. Luiz Ponte, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ex-senador, mano. E ex-senador e braço direito de Tasso Gereissati. Também não aceitou. E agora tem um problema, porque o Geraldo Alckmin, quando o capitão disse que não votaria no Alckmin, o Geraldo Alckmin era uma candidatura sem musculatura. Hoje é diferente. O tempo mudou e a coisa mudou, né? É competitivo. Hoje ele é um candidato competitivo, competitivo, né? Que ameaça até o Bolsonaro e ninguém sabe onde é que vai estar aí. Você pensa que é fácil a coisa? Não é fácil, não. E a política no Ceará hoje está igual a do Brasil. É chute na canela, dedo nos olhos, quer dizer, é rasteira. É uma coisa muito, muito suja, porque quanto mais partido, mais cacique querendo negociar, mais querendo levar vantagem, e a gente nota de uma forma... A oposição mesmo pequena cheia de problemas. Problema. Imagine a base governista. A base governista, do tamanho do problema que tem o governador Camilo Santana. E Eunício Oliveira também. Com o Eunício Oliveira, presidente do Congresso, querendo ser candidato à reeleição ao Senado, presidente do Senado, e sem... A garantia até agora. Sem a garantia e sem o apoio. Já declarado que o PDT não aceita que ele seja candidato na mesma chapa. O PDT, a nível nacional, querendo que tenha 2 candidatos do PDT, ou seja, Cid Gomes e André Figueiredo. Só que vai ter que arranjar um consenso e eu acho, e no meu entender, Luiz, a solução é essa. É salomônica. É uma candidatura do PDT e uma candidatura do uma outra chapa que não vai lançar a candidatura do governo. Ainda tem a ex-prefeita deputada federal Luiziane Lins querendo, porque quer que o Pimentel seja o candidato ou ela seja candidato a senador para manter a vaga do PT. Ela foi lá na tribuna do Ceará, né, dar uma entrevista, né? Ela esteve em Fortaleza esses dias. Mas só que o governador já disse para ela, e quem tem hoje, diferente de há um tempo atrás, que ela tinha, né? Ela tinha uma certa... esteve em Fortaleza? Acho que sim. Ela mora no Rio. Mas, diferente de anos atrás, o governador hoje tem a maioria dentro do PT, né? E já deu declaração semana passada, até a gente comentou aqui, né? Que o PT já tem um governador, vai ter um governador e um senador. A Luziane, às vezes, menospreza a capacidade intelectual do cidadão. Poxa, a Luziane... já vai terminar o seu 4º mandato como deputada federal. Eu conto nos dedos e vai sobrar dedo às vezes que ela deu entrevista falando alguma coisa direcionada ao estado do Ceará e à política local. Tem um problema sério, Luiz. Eu acho muito difícil. Ela só apareceu para ser candidata a prefeita e depois agora, na véspera, para ser candidata ao Senado, onde o partido já está contemplado com a reeleição do governador. Eu acho dificílima, eu acho complicada a reeleição dela, a não ser que o governador faça tudo. Agora é engraçado, ela hoje bate no Cid Gomes, mas esquece que foi o Cid em 2008 que ajudou a reeleição dela. Mas não porque ela não tenha liderança, não porque ela não seja carismática, mas justamente por causa desse abandono que você falou aí, do estado do Ceará e da política do Ceará, e aparecer agora na véspera da eleição, só para botar dificuldades para o PT e não facilidades. Cobrar, né? do Camilo que ele tem que apoiar o Lula, com todo respeito, a liderança do ex-presidente Lula, mas se Camilo hoje está onde está, foi por causa de Cid Ferreira Gomes. O governador, na época, criou um problema dentro do grupo dele, o ex-governador Cid Gomes, e apoiou o candidato do PT, diferente do partido dele. Quer dizer, esse tipo de coisa que a gente nota, a política é muito complicada. Sem dúvida. Né? Mas, Luiz, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Obrigado a você, telespectador, pelo carinho, pela audiência. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta na próxima semana com mais um programa Pela Ordem. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.